existência filial, no face a face da amizade, fazendo experiência de Deus como pai, irmão, amigo e esposo. Este é o Pentecostes. Então, quando eu estou em comunhão com o Espírito Santo, recebo o Espírito Santo na minha vida, abandono a vida de trevas, a vida de pecado, e eu passo a ter, como fala o Papa, né, o Papa João Paulo II, passo a tratar Deus como pai, irmão, amigo e esposo, né? E isto é Pentecostes. O mesmo Pentecostes que aconteceu em Atos 2, acontece hoje na Igreja Católica, acontece hoje na Igreja Evangélica, acontece hoje dentro do cristianismo. Tem um teólogo que ele fala o seguinte, né? Acerca do batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo é justamente a realização da vida de Deus em nós, né? Quando a gente começa a ter uma vida diferente no Senhor. Eu não sei pronunciar aqui o nome desse teólogo, mas é um teólogo católico. Ele fala o seguinte, ó: não podemos negar que o homem possa ter nesta vida experiências da graça que lhes possam proporcionar uma sensação de libertação. Veja só, que lhe abram horizontes totalmente novos, que o marquem profundamente, que o transformem e plasmem, mesmo por muito tempo. A sua atitude, aliás, mesmo por muito tempo, a sua atitude cristã mais íntima, nada impede de chamar tais experiências de batismo no Espírito, né? Então, a experiência pessoal com o Senhor Jesus, onde eu recebo o amor de Deus, me arrependo dos meus pecados, eu posso me derramar em pranto diante do Senhor, e aí meu coração começa a sentir um fogo, né, uma graça de Deus, algo sobrenatural. E a partir daí, eu passo a ter vida com o Senhor. Essas experiências podem ser chamadas de batismo no Espírito Santo. Essa graça, esse derramamento do Espírito Santo, né, hoje, a renovação carismática católica, dentro do âmbito católico, ela prega muito. Tanto que a nossa identidade é o quê? A nossa identidade é o batismo no Espírito Santo. Em certo momento, na Igreja Católica, a Igreja estava como que morta, né? A partir do Concílio Vaticano II, quando a Igreja abre as portas para a atualidade. E, por exemplo, o Papa João XXIII, né, no Concílio Vaticano II, quando ele convocou o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II Ecumênico, que foi realizado em Roma. Durante os preparativos do conclave, o Papa não escondeu o que o Senhor colocou no seu íntimo. O que foi que Deus revelou ao Papa João Paulo II, Papa João XXIII? Que a Igreja passaria por um novo tempo, onde ela seria guiada pelo Espírito Santo. E logo na oração de preparação para o concílio, o Papa João XXIII ele fala o seguinte: renova os teus milagres nestes nossos dias, como em um novo Pentecostes. Permite que tua igreja, unida em pensamento e firme em oração com Maria, a mãe de Jesus, e guiada pelo abençoado Pedro, possa prosseguir na construção do reino do nosso divino Salvador, reino de verdade e de justiça, reino do amor e da paz. Então, o Concílio Vaticano II, né, ele foi como que a introdução para o derramamento do Espírito Santo na atualidade, que é chamado pentecostalismo, avivamento pentecostal, igreja pentecostal, dentre outras coisas. Então, assim, na década de 60, quando a renovação carismática não existia ainda, né, o Senhor foi movimentando a igreja para se preparar para essa graça. Em 1967, acho que você deve lembrar dessa data, 1967, durante um retiro de estudantes da Universidade do Espírito Santo, né, em Duquesne, no estado da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos da América, o que aconteceu? No dia 17, 18 e 19 de fevereiro daquele mesmo ano, 1967, alguns estudantes, né, eles se reuniram para um retiro. Foi o que eles fizeram. Eles pegaram o livro A Cruz e o Punhal, de um pastor protestante, e eles leram o livro de Atos dos Apóstolos, e naquele retiro eles começaram a orar pela igreja. Eles começaram a clamar o Espírito Santo. Eles leram o livro de Atos e falaram: Senhor,
aquilo que está aqui escrito em Atos, que aconteça na igreja. Nós não aguentamos mais essa igreja desse jeito como ela está. Que o Senhor possa renovar, derramar o Espírito Santo, realize um novo Pentecostes. E aí, nesse mesmo retiro, o que é que a gente entende? O que é que a gente percebe? Que eles receberam o batismo no Espírito Santo, né? Nesse encontro de Duquesne. Tanto que hoje, em 2017, né, nesse ano, a Renovação Carismática ela completou 50 anos de vida, né, de existência. O Papa Francisco ele realizou o Jubileu de Ouro em Roma, tanto que ele chamou pastores, né, porque a Renovação Carismática ela surgiu no contexto ecumênico, né? Havia muita amizade com evangélicos, com pastores protestantes. Naquele tempo tinha católico que ia para os cultos, tinha pastor que via para a igreja, católicos e evangélicos se reuniam em algumas casas, né? E juntos eles clamavam o Espírito Santo. Tanto que na rua Azusa, né? Em 1900, tem aquele fenômeno do Pentecostes. Então, o batismo no Espírito Santo, amado, não é uma coisa apenas da era primitiva, né? Mas o batismo no Espírito Santo é algo atual. Hoje, se você for, por exemplo, para uma missa, se você for para um grupo de oração, para um congresso da renovação carismática, para um seminário de vida no Espírito, você vê católicos orando em línguas, você vê católicos pregando com audácia, com poder, com unção de Deus, você vê até padres fazendo exorcismos, você vê homens e mulheres, leigos católicos, orando uns pelos outros e se manifestam sinais e prodígios. Por exemplo, curas, libertações, né? Ironis Fudaro, um pregador renomado na renovação carismática, tanto neste Brasil quanto fora do país. Pregador Anderson Luiz dos Reis, pregador Moisés Rocha, dentre tantos outros. Você percebe que o batismo no Espírito Santo é o quê? É o poder do Espírito que está agindo sobre a igreja, né? Então, hoje, na atualidade, nós podemos ver a graça de Deus agindo poderosamente. Se nós pegarmos o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1214, a igreja vai falar o seguinte, que batismo significa baptizem, do grego, que é mergulhar, imergir, né? E aí o batismo no sacramento é morrer para o pecado e viver para Deus. O batismo no Espírito Santo, que é chamado de efusão do Espírito, porque é justamente esse movimento de dentro para fora. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, né? Só que, como que uma gaiola, né, que é o nosso coração, ele está preso. O batismo no Espírito Santo, no contexto carismático, o que nós entendemos é o quê? É quando nós permitimos que o Espírito Santo ele possa trazer a vida de Deus para nós. Por isso que é chamado de efusão, né? O que é efusão? É uma saída de dentro para fora, né? E aí o que acontece? Nós acabamos deixando com que o Espírito Santo possa trazer a vida de Deus para nós. Então, o batismo no Espírito Santo, ou a efusão no Espírito, é justamente essa ação de Deus que nos faz ter vida no Espírito Santo. Então, primeiro, o batismo no Espírito Santo, ele não parece ser assim um segundo batismo, um outro sacramento, mas não é um outro sacramento, não é um outro batismo. A expressão batismo no Espírito Santo, que aqui a gente poderia passar dias e dias falando, né? Esse vídeo é apenas uma introdução a esse tema, é justamente o quê? É uma iniciação para uma vida cristã a partir do momento em que, uma vez recebendo o sacramento, né, eu passo a ser guiado pelo Espírito. Quando a Renovação Carismática realiza um seminário de vida, um congresso, para que nós tenhamos o batismo no Espírito Santo, é justamente isso, né? Que seria o fato de que nós, né, passamos a sermos homens e mulheres avivados pelo Senhor, e uma vez avivados pelo Senhor, nós vamos viver segundo a vontade de Deus, né? Quais são os frutos, né? Quais são os frutos do batismo no Espírito Santo? Aquele que é batizado no Espírito Santo, o batismo ele acontece a partir de um momento, certo? Ele acontece a partir de um momento, a partir de um encontro pessoal com Jesus. Porque, seja na igreja, seja na missa, na adoração santíssimo, em um congresso da renovação carismática, um seminário de vida no Espírito Santo, ou na sua própria casa.
batismo no Espírito Santo acontece a partir de um evento, a partir de um momento. É um encontro pessoal com Jesus, como fala o documento Aparecida. A partir desse encontro pessoal com o Senhor Jesus, eu vou receber a vida nova que vem de Deus. E aí nós temos alguns frutos. Quais são os frutos? Uma pessoa que recebe o batismo no Espírito Santo, ela passa a se converter, né? A primeira coisa que ela passa a ter é o quê? É a vida nova. Ela passa a renunciar ao pecado, ela passa a não querer mais viver no mundo, ela passa a ser guiada pelo Espírito, ela renuncia à mentira, ela renuncia à concupiscência, ela renuncia à carne, ela renuncia às propostas mundanas. Então, o batismo no Espírito Santo é justamente isso. O poder de Deus que está sobre nós, a vida de Deus que está sobre nós, né? A gente passa a ser guiado pelo próprio Senhor. E todo aquele que é batizado no Espírito Santo, um dos primeiros sinais é perceber o amor que Deus tem para com ele, né? Por quê? Porque nós somos carentes. Nós queremos suprir a carência nossa com pessoas, com coisas, com cargos e tudo isso. Mas, quando eu recebo o batismo no Espírito Santo, eu passo a entender primeiro que eu sou amado pelo Senhor, né? Que eu sou amado pelo Senhor. E a partir mais ainda nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância leva uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. E aqui no versículo 5, a Bíblia fala, Romanos capítulo 5, versículo 5, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado, né? Então veja, quando eu recebo o batismo do Espírito Santo, a primeira coisa que eu recebo é o amor de Deus, né? Eu percebo que eu sou amado pelo Senhor. Segundo, eu passo a ter vontade de ser do Senhor e a renunciar ao pecado, né? A renunciar a este mundo, a não desejar mais a Deus. Aliás, desculpa, a não desejar mais estar longe de Deus, estar no pecado, estar neste mundo, é o sono. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo, ele provoca em nós a cidadania do céu. Exatamente. Eu passo a ser filho do céu, né? O versículo 9 de Romanos 8 fala assim: muito mais agora já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele, né? Se você pegar Gálatas capítulo 5, para a gente concluir aqui, Gálatas capítulo de número 5, o próprio apóstolo Paulo, ele fala no livro de Romanos, né? E também ele fala também aqui em Gálatas, né? Tanto em Romanos quanto em Gálatas, ele vai falar dessa dimensão, né? Quando eu estou no regime do pecado, da carne, deste mundo, eu vou viver segundo aquilo que a carne diz, segundo aquilo que o pecado diz, né? Mas, uma vez eu sou do Senhor Jesus, uma vez eu sou batizado no Espírito Santo, e eu passo a ter vida com o Senhor, quem é que vai mandar em mim? É o Senhor Jesus. Quem é que vai guiar a minha vida? É o Espírito Santo. Então, até o meu vestimento, a maneira de falar, a maneira de viver, as minhas amizades, né? Os lugares que eu vou pisar. Quem é que passa a me direcionar? É o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque eu não estou mais no regime do pecado, né? Eu não estou mais segundo a carne, mas eu estou vivendo segundo o Espírito. Quando o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Pedro, quando os irmãos da igreja primitiva, todos eles estavam naquela vida deles, o que aconteceu? Eles começaram a ter vida no Espírito, né? Quando eles foram batizados no Espírito Santo, a vida não era mais deles, mas era o próprio Senhor Jesus que vinha sobre eles com seu poder, que guiando eles, ele passava a ser o Senhor dele. Por quê? Porque muitas vezes nós somos homens e mulheres que somos de igreja, mas nós não temos vida no Espírito, né? Gálatas capítulo de número 5, você pode pegar comigo, a partir do versículo 1. Eu vou pegar apenas alguns versículos. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Então, se eu agora sou do Senhor, se eu tenho liberdade cristã,
Se Jesus Cristo, ele já me salvou na cruz, eu já aceitei ele como Senhor e Salvador, a partir de agora, meu amado, é viver no Espírito. O versículo 13 fala assim: Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros. Aqui no versículo 16, você pode pegar